Nós vamos iniciar esse curso de Fundamentos de Físico-Química estudando as propriedades dos gases e hoje eu pretendo chegar à equação de estado dos gases ideais. Mas antes de começar a fazer, digamos assim, as divagações quantitativas, vamos pensar um pouquinho sobre o comportamento macroscópico dos gases. Então imagine que você tem um gás confinado no interior de uma seringa. Então você puxou o êmbolo, o gás entrou, e aí você colocou o seu dedo na saída de ar, e você tem então uma massa fixa, um número determinado de moléculas de gás dentro da seringa, e a temperatura é constante. Quando você começa a mexer o êmbolo, o volume vai diminuindo e automaticamente a pressão vai aumentando. Então isso é uma observação bem conhecida de que pressão e volume são inversamente proporcionais para o gás. Então essa figurinha aqui que vocês estão vendo, vou dar uma diminuída aqui, para ver se fica mais fácil de vocês enxergarem. Opa, não ficou tão bom assim. Está aqui essa figurinha. Ela mostra então a variação do volume com a pressão, quer dizer que quando você aumenta a pressão, o volume diminui. Cada curva dessa aqui representa o comportamento de pressão versus volume para uma determinada quantidade de gás a uma temperatura constante. Então essa última curva aqui se refere à temperatura mais alta. Aqui já é uma temperatura mais baixa e assim por diante. Então você poderia até dizer assim que volume é inversamente proporcional à pressão, volume é inversamente proporcional à pressão, ou você poderia também colocar assim que a derivada do volume com respeito à pressão, mantendo constante temperatura e o número de mols ou o número de moléculas, vai ser menor que zero. Você pode expressar essa representação aqui de pressão em função de volume numa forma linear. Você pode colocar aqui pressão em função do recíproco do volume. Então os dados aqui também são expressos nesse gráfico. Então vamos ver um pouquinho mais aqui. Então, o que nós sabemos agora é que pressão é inversamente proporcional ao volume e vice-versa, ou seja, você aumenta a pressão de uma amostra gasosa numa condição de temperatura constante, o volume deve decrescer, considerando aqui um número constante de moléculas. Agora, se você pensar em experimentos mantendo o volume constante, a pressão deve aumentar com a temperatura. Então isso aqui é o que está dizendo essa figura. Mas eu acho que fica mais fácil agora começar a deduzir a equação de estado dos gases ideais. Então vamos ver aqui. Já olha aqui, né? Então o que eu vou colocar aqui já é um conhecimento bem estabelecido assim de séculos. O primeiro costuma ser chamado de lei de Boyle, em homenagem ao cientista que foi pioneiro nessas observações. Isso já em 1660 mais ou menos, Robert Boyle verificou que o volume era inversamente proporcional à pressão. Então vou graficar aqui para vocês e fazer a parte matemática. Tentar fazer bem retinho aqui. Opa, ficou bem retinho, né? Então aqui eu posso ter o eixo do y, que seria o volume em litros, e aqui o eixo do x, que seria a pressão, que pode ser, por exemplo, em atm, ou alguma outra unidade de medida de pressão. Então, nós já vimos no começo da aula que o volume decresce à medida que a pressão aumenta. Então, vou tentar fazer o gráfico aqui bem bonito, ó. Volume decrescendo à medida que a pressão aumenta. Então aquele experimento que você pode imaginar em que você confina uma quantidade determinada de gás em uma seringa, impede a saída do gás dessa seringa e aí você vai comprimindo o êmbolo à medida que o volume diminui, a pressão aumenta e vice-versa. Então
de acordo com Boyle, o volume vai ser igual a uma constante dividido pela pressão. Então, o volume é inversamente proporcional à pressão e vice-versa. Então, essa constante aqui, ela dependeria, em princípio, da temperatura e dependeria também da massa do gás, certo? Então, isso lembra essa figura aqui do começo da aula, né? Então, para cada curva dessa aqui, nós teríamos possivelmente uma constante C. Então, está aqui, ó, volume diminui com o aumento da pressão, então o volume inversamente proporcional à pressão, essa é a lei de Boyle. E agora vem também, em seguida, as observações de um outro cientista chamado Gay-Lussac. Até vou colocar o nome dele aqui, achei bem simpático o nome dele. O nome é Gay-Lussac. Eu até recomendo que, se vocês tiverem um filho, vocês podem colocar esse nome no filho de vocês. Esse é um cientista, digamos assim, que deixou a sua marca na história. Depois, quando o menino crescer, ele vai ficar feliz. Então, vamos fazer um gráfico aqui de volume. O volume pode ser em litros. E o eixo do X, que eu vou tentar colocar bem retinho aqui, é a temperatura. Então, vamos pensar numa temperatura agora em graus Celsius. Para dar uma diferenciada aqui, eu vou mudar um pouquinho de cor aqui do lápis. Então, eu vou pegar aqui e vou fazer o gráfico em vermelho. Depois eu volto à cor normal. Então, cadê? Aqui, né? Vamos fazer esse gráfico. Tentar colocar uma inclinação bem suave para explicar direitinho para vocês. Opa, não ficou vermelho por algum motivo. E a inclinação ficou muito radical aqui. Bom, tentar explicar direitinho para vocês, apesar de a reta não ter ficado das melhores. Então aqui eu diria que seria 0 graus Celsius. Imagine que aqui você tem, por exemplo, 40, quem sabe, 40 graus Celsius. Aqui, por exemplo, 80 graus Celsius. Obviamente aqui você teria, então, menos 40, menos 80. Bom, ficou muito torto. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou descer um pouquinho mais aqui e vou reescrever esse gráfico para ficar o mais claro possível para vocês. Então, vou tentar não tremer. Então, aqui eu estou fazendo o eixo do X, que vai ser a temperatura em graus Celsius. Temperatura em graus Celsius. E o eixo do Y, que vai ser o volume. Aqui, volume em litros. E agora eu vou mudar a cor aqui. Vamos ver. Vou colocar em vermelho para mostrar a variação do volume com a temperatura numa condição de pressão constante. Então imagine que você tem um sistema em que você tem uma quantidade fixa de moléculas de gás numa pressão constante e você varia a temperatura. Como resultado da variação de temperatura, o volume vai variar. Se você aumentar a temperatura, o volume vai aumentar. Então, você observa aqui que o volume cresce linearmente com a temperatura, ou seja, o volume vai ser então igual a mais BT. Então, esse B é um coeficiente linear. Ou melhor, esse A é um coeficiente linear, esse B é um coeficiente angular. Então, vamos pensar aqui o que seria cada um desses parâmetros. Quem seria o coeficiente linear nesse caso? O coeficiente linear seria o valor de y quando x vale 0. Então, aqui eu tenho 0 graus Celsius, aqui eu tenho, por exemplo, 20 graus Celsius, aqui eu tenho 40 graus Celsius e assim por diante. Então, aqui eu tenho menos 20 graus Celsius, menos 40 graus Celsius, etc.
Então, essa distância aqui, ó, esse intercepto aqui, isso aqui, o intercepto é o coeficiente linear. Então, o coeficiente linear, o A, é igual ao volume a 0 graus Celsius. O B é o coeficiente angular, que você pode entender como a derivada parcial do volume com respeito à temperatura em graus Celsius, mantendo constante a pressão. Então, você pode reescrever essa equação que mostra a variação linear do volume com a temperatura dessa maneira. Volume igual volume a 0 graus Celsius mais a derivada do volume com respeito à temperatura, mantendo constante pressão, vezes a própria temperatura em graus Celsius. Bom, ocorre que a variação relativa do volume com a temperatura é independente da natureza do gás. Então, o que seria essa variação relativa do volume com a temperatura? Então, eu vou colocar por extenso aqui. Variação relativa do volume com a temperatura. Bom, essa derivada que corresponde ao coeficiente angular dessa reta derivada do volume com respeito à temperatura, mantendo constante a pressão, é a variação do volume com a temperatura. Acontece que a variação relativa do volume com a temperatura independe da natureza do gás. Então, delta dV dt é o aumento do volume com o aumento da temperatura para um gás mantido a uma condição de pressão constante. Se você divide esse aumento do volume com o aumento da temperatura pelo próprio volume a uma certa temperatura, por exemplo, 0 graus Celsius, então você tem o aumento relativo do volume com a temperatura. Então, lembrando, o coeficiente angular aqui, derivada do volume com respeito à temperatura, é o aumento do volume com o aumento da temperatura para um gás. Você divide isso pelo próprio volume a uma certa temperatura, então você tem um aumento relativo do volume com a temperatura. E esse aumento relativo do volume com a temperatura leva o nome de coeficiente de expansão térmica. Então, coeficiente de expansão térmica. A letra não está das melhores aqui, mas é que eu estou usando uma mesa digitalizadora, que eu ainda não estou muito familiarizado com ela. Bom, eu posso melhorar um pouquinho esta equação aqui, que isso é uma equação da reta, né? Nós começamos a ver aqui agora há pouco, considerando que eu posso pegar essa expressão aqui do coeficiente de expansão térmica, ou da variação relativa do volume com a temperatura, e posso colocar aqui então, fazendo uma álgebrazinha, dV dt P igual alfa 0 V0, e substituir isto aqui nesta expressão aqui. Então vai ficar V igual V0 mais alfa 0 V0 T. Você pode melhorar um pouquinho essa expressão e colocar a expressão dessa maneira. 1 sobre alfa 0 é uma álgebra de ensino fundamental aqui. Isso aqui eu vi provavelmente na minha primeira, 7ª série. Deixa eu pensar mais um pouquinho como ficaria isso aqui. Alfa 0 V0. Legal, né? Então, o que nós vimos até o momento aqui, com relação à chamada lei de Charles, Gay-Lussac, cientista provavelmente inglês, fez medidas
de variação de volume em função da variação da temperatura para amostras de gás mantidos a pressão constante. Então, o que se verificou aqui é que o volume aumenta com a temperatura linearmente. E você tem uma equação da reta que determina isso. Essa equação é V igual a mais BT. Então, esse A aqui é o coeficiente linear, que corresponde ao volume a 0 graus Celsius. Esse B é o coeficiente angular, que é a derivada do volume com respeito à temperatura, mantendo constante a temperatura, a pressão, desculpem. Coloquei aqui então essa equação da reta. Aí eu citei para vocês a variação relativa do volume com a temperatura. Veja só, a derivada do volume com a temperatura é a variação do volume com a temperatura. Quando você divide isso pelo próprio volume a uma certa temperatura, você tem a variação relativa do volume com a temperatura. E o interessante é que isso é um valor constante, independente da natureza do gás. Rearranjando a equação da reta, nós temos esta equaçãozinha aqui, ó, bonita, né? Legal. E aqui essa equação nos ajuda a introduzir uma nova escala de temperatura. Uma coisa interessante é que essa relação aqui, 1 sobre alfa zero, é igual a 273,15 para qualquer que seja o gás. Então isso é independente da natureza do gás. Então nós introduzimos a escala de temperatura do gás ideal, que coincide com a escala termodinâmica de temperatura. Então, a escala vai ser dada por esse T maiúsculo, a unidade vai ser Kelvin, e vai ser igual a 273,15 mais a temperatura em graus Celsius. Então, esta equação aqui se resume a volume vai ser igual a essa constante alfa zero, multiplicado pelo volume a 0 graus Celsius, multiplicado pela temperatura agora em Kelvin, na escala do gás ideal, que coincide com a escala termodinâmica. Então, o volume aumenta linearmente com a temperatura, e agora está dado aqui essas duas constantes aqui, alfa zero e V zero, e notem que é uma mudança de eixos, digamos assim. Então, agora há pouco eu comecei a falar no gráfico dessa maneira aqui, ó, volume, temperatura em graus Celsius, e o gráfico ficava assim. Agora, colocando a equação desta maneira, então nós temos agora um coeficiente linear igual a zero. Então, o gráfico ficaria mais ou menos assim. 0 e V, e aqui a temperatura agora nessa escala termodinâmica em Kelvin. Então, o gráfico fica assim, coeficiente linear zero. Aqui, quando você expressa na temperatura em graus Celsius, o coeficiente linear é diferente de zero. Quando você expressa em Kelvin, o coeficiente linear vai ser zero. Joia, né? Agora nós precisamos avançar um pouquinho para chegar na equação de estado dos gases ideais, que é uma equação que nós vamos usar bastante. Vou tomar uma água agora e já volto. Bom, retornando aqui, nós temos então da lei de Boyle, que o volume vai ser igual a uma constante dividido pela pressão, e da lei de Charles ou Gay-Lussac, volume vai ser igual a alfa zero, V zero, temperatura nessa escala Kelvin. Imagine agora que seja o volume a 0 graus Celsius, aqui até para facilitar a nossa vida um pouquinho. Então, digamos que se o volume for 0 graus Celsius, essa constante C vai ser igual a C0. Combinando essas duas expressões, eu vou ter lá que o produto pressão-volume é igual a C0 alfa 0 T. Eu vou dizer para vocês de cara que esse C0 aqui, esse C0 depende da massa, esse alfa 0 aqui já é independente.
E, digamos assim, saindo um pouquinho pela tangente, já colocando a equação de estado dos gases ideais, que é o que interessa, pulando, digamos, a parte mais abstrata, que também não vai nos ajudar muito mais tarde, eu vou simplesmente escrever a equação de estado dos gases ideais, que vai ficar assim: P, V igual a N, R, T. Então, esse C aqui depende da massa, esse alfa zero não, de tal forma que, juntando esses dois termos aqui, nós vamos ter esse R multiplicado por N, onde N é o número de mols e o R é uma constante universal dos gases. Então, esse valor de R você pode expressar em diferentes unidades. R é igual, por exemplo, 8,314 Joule por Kelvin por mol. Então, PV igual a nRT é a equação de estado dos gases ideais. Equação de estado dos gases ideais. Certo? Equação de estado dos gases ideais. Essa equação de estado dos gases ideais, ela veio, digamos assim, da combinação de observações de Robert Boyle e de Charles e Gay-Lussac. Essa equação de estado dos gases ideais é interessante porque ela pode ser usada para você descrever o comportamento dos gases independente da natureza do gás. Então, de repente, essa equação de estado dos gases ideais vai funcionar bem para o metano e para o hélio. São gases completamente diferentes, desde que a temperatura seja suficientemente alta e a pressão seja suficientemente baixa, ou seja, uma situação em que o gás esteja longe de ser condensado. Então, essa é o mérito dessa equação. E, digamos assim, a equação de estado dos gases ideais, ou poderia chamar de equação de estado dos gases perfeitos. Mais tarde a gente define um pouquinho melhor o que são gases perfeitos. Próxima aula nós continuamos então com o estudo de gases e a aplicação dessa equação. Até lá.